Olá, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar então sobre o conto Perfume, que era para ser o vídeo de semana passada. E enfim, o autor desse texto é o Mia Couto. Ele é um escritor moçambicano. É, Ele tem 64 anos, ele não se vê como um escritor, na verdade de formação ele é biólogo. E enfim, ele se diz um contador de histórias, é alguém que gosta de contar histórias. Ele é profundamente influenciado por escritores brasileiros. Ele sempre diz que tem uma dívida com o Brasil, com a literatura brasileira. E quem tem um impacto muito grande sobre a produção escrita dele é Guimarães Rosa. Né? O Guimarães é um escritor modernista nosso, um dos maiores nomes da nossa literatura. E acho que uma coisa muito presente no que o Mia Couto escreve e que tem influência direta do Guimarães é essa questão dos neologismos, né, das junções de palavras, de construção de novas palavras. Tanto é que o livro onde se encontra o conto O Perfume se chama Histórias Abençonhadas, né? Que é essa coisa de bênção, de abençoado com sonhado, né? Então o Mia Couto ele faz esse jogo. E o conto Perfume não é diferente. Bom, para contar essa história um pouquinho, eu começo então lendo o primeiro parágrafo desse texto, tá? Então eu vou ler dois pedaços desse texto, né? O começo e o final, e aí desculpem o spoiler, mas acho tem a ver com o que eu quero provocar na gente hoje. Então vamos lá. Hoje vamos ao baile. Justino assim se anunciou, estendendo em suas mãos um embrulho cor de presente. Glória, sua esposa, nem soube receber. Foi ele quem desatou os nós e fez despontar do papel colorido o vestido não menos colorido. A mulher, subvivente, somava tanta espera que já esquecera o que esperava. Justino guardava ferrovias, seu tempo se amalgava, fumo dos fumos, ponteira encravada em seu coração. Entre marido e mulher, o tempo metera a colher, rançoso roubador de espantos. Sobrara o pasto dos cansaços, desnamoros, remerrames. O amor, afinal, que utilidade tem? E aí esse é o primeiro parágrafo. Já se percebe que era uma relação extremamente desgastada, mas o Justino começa convocando a Glória para irem para o baile. O texto todo vai demonstrar como a Glória ela vai lutar. Na verdade, como ela vai ter medo, né, das reações do marido. Porque ela vai começar a se produzir e aí ela vai ficar assombrada com a própria imagem. E aí ele aparece e fala para ela passar batom, para ela se arrumar, ficar linda, porque era o dia deles. E aí ela fica, não, mas e os filhos, né? E as crianças? Ele, não, já falei com o vizinho, tá tudo certo, vai dar tudo certo, a gente vai para esse baile. E aí, o que dá título ao conto é que o perfume foi o primeiro presente que ela tinha recebido do Justino há muito tempo atrás. Então quando ela pega o perfume, ela nunca tinha utilizado, ele já tinha evaporado todo, porque ela nunca utilizou. E assim, ela joga o perfume pela janela e ele quebra, né? E enfim, essa é uma informação que é importante. E aí eles vão pro baile. Bom, chega no baile, ela fica sentada, ela fica sem reação, ela não sabe o que fazer. E aí ela tá lá com ele, eles estão, né, bebendo, tudo. E aí chega alguém e chama ela para dançar. E aí ela fica assustadíssima com aquilo. Ela fica desesperada, na verdade, enfim, não esperando, na verdade, com medo da reação do marido. E aí o marido fala, não, vai dançar, é importante, eu sei que você gosta, eu sou péssimo para dançar, né? Aí ela, não, mas eu prefiro primeiro dançar com você. E ele, não, eu sou péssimo, não precisa disso, vai, dança, faz, né, vai lá. E aí ela, muito a contragosto, assustada com tudo aquilo, ela vai dançar. E aí ela, enfim, fica dançando e o tempo todo olhando para ele.
Em dado momento, quando ela olha para ele enquanto dança, ela percebe que os olhos dele são de despedida, de que ele estava se despedindo dela de alguma forma. E aí ela olha aquilo, ela começa a ficar aflita com aquilo que ela está vendo, e aí ela começa a perceber que, de fato, ele tinha arrumado ela, ele tinha produzido ela, a glória todinha, para oferecê-la para outras pessoas, porque ele ia abandoná-la. E aí ela percebe isso, ela começa a ficar com medo de tudo isso, assustada. E aí em dado momento ele se levanta e vai saindo do baile. E aí ela corre até ele e fala: Justino, o que está acontecendo? Ele: não, um amigo me chamou lá fora, estou indo lá conversar. Aí ela: não, eu vou com você. Ele: não, não precisa, fica lá, volta a dançar. E aí, enfim, ela fica submissa, né, às ordens dele. Ela senta na mesa, fica, enfim, ela olha o copo que ele estava bebendo, tudo. E aí ela espera um pouco e sai para ver onde eles estavam, né, onde ele estava, na verdade. E quando sai, ela não encontra ele. Ele tinha ido embora. Ele tinha levado o carro deles embora, então ela estava sozinha. E aí ela tira os sapatos e vai andando descalça de volta para casa de noite, tudo escuro, no meio do matagal. E ela volta sozinha para casa. Chegando lá, ela percebe, enfim, que ele não estava. E aí a gente chega no final do texto, que é o trecho que eu vou ler para vocês. Chegou a casa, cansada a ponto de nem sentir cansaços. Por instantes pensou encontrar sinais de Justino, mas marido, se passara por ali, levara seu rastro. A Glória não lhe apeteceu a casa, magoava-lhe o lar como retrato do falecido. Então, adormeceu nos degraus da escada. Acordou nas primeiras horas da manhã, tonteando entre sono e sonho, porque dentro dela, em olfato só da alma, ela sentiu o perfume. Seria o quê? Eflúvios do velho frasco? Não. Só podia ser um novo presente, dádiva da paixão que regressava. Justino! Em sobressalto, correu para dentro da casa. Foi quando pisou vidros, estilhaçados no sopé da sua janela. Ainda hoje, restam indeléveis pegadas de quando Glória estreou o sangue da sua felicidade. E assim termina o conto. E do meu ponto de vista é um final doído, muito doído, mas extremamente lindo e poético e potente. Ela, enfim, dorme então nas escadas e quando ela acorda, ela sente o cheiro do perfume e acha que é um novo presente, porque não tinha mais perfume no frasco. E aí, enfim, né, como lido, ela quando entra na casa, ela acaba pisando nos cacos, se corta, e até hoje fica essa marca de sangue, que é o começo da felicidade dela. O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com esse período de quarentena? O que isso tem a ver com nossa vida de modo geral? E era aí um pouquinho essa reflexão que eu queria fazer com a gente, que tem duas filosofias de vida, em algum sentido, que são filosofias tidas por pessimistas. Uma nem tanto, porque, enfim, é uma mitologia, é dentro da mitologia cristã, é dentro do cristianismo, né, de um modo geral. E no cristianismo, em algum sentido, tem a ideia de que padecer nessa vida não se compara à glória que há de vir. Sofrer nessa vida, ou em alguns momentos dessa vida, não se compara com aquilo que vai acontecer nas nossas vidas futuramente ou em um outro plano. Bom, há uma outra corrente filosófica que fala muito, que é o pessimismo. E o pessimismo no Schopenhauer, né, que é um precursor dessa ideia, um grande precursor, ele vai falar que todo sofrimento ele é importante, ele é necessário. E nesse período que nós estamos,
em que o sofrimento tem se estabelecido cada vez mais em níveis muito subjetivos, porque na verdade, tecnicamente, para alguns não há motivo para sofrer, porque eles estão nas suas casas, estão confortáveis, estão seguros, protegidos, mas, e esse é o ponto, as pessoas sofrem, as pessoas ficam inquietas. Tem vários estudos, a psicologia é a precursora disso, né? A psicologia social, que vai falar que a nossa sociedade do consumo, ela nos leva, né, a sociedade do consumo e meritocrática também, porque as coisas estão interligadas, nos leva a um sofrimento exacerbado, porque nós temos que ser melhor o tempo todo, nós temos que ser produzir o tempo todo, criar coisas o tempo todo, e isso nos leva a um sofrimento. E a um sofrimento ferrenho, né, em certo sentido. Eu não queria falar desse tipo de sofrimento. Eu queria falar de um outro tipo de sofrimento, que é quando nós encaramos a nossa própria realidade, a nossa própria conjuntura de pessoas. Quando nós olhamos para a nossa própria identidade e tentamos nos reconhecer e reconhecer as coisas que nos incomodam, e reconhecer as coisas que nos machucam, e reconhecer quem nós estamos nos tornando. Quando tudo isso, quando nós passamos por esse processo, e a quarentena, por isso que ela é um sofrimento muito subjetivo, porque ela vai começar a suscitar coisas na gente, a fazer com que a gente olhe para a nossa própria realidade, o que nós estávamos fazendo, o que nós iremos fazer se nós tivermos um futuro, e todas essas 1000 questões que vão aparecendo, que são questões identitárias, que são questões importantes, nos levam a um sofrimento, nos levam a sofrer, reconhecer quem nós somos, reconhecer o que nós estamos nos tornando, ou o que nós não gostaríamos de ser. Tudo isso passa por um processo de dor. Reconhecer nossas falhas, reconhecer aquilo que não nos agrada, mas que nós cometemos e fazemos e insistimos em fazer, é um processo bem doloroso, é um processo de encontro consigo mesmo, e esse encontro não é, ou talvez seja em algum sentido, né, narcísico, porque Narciso, quando olha para si, ele, enfim, tem uma revelação de uma beleza estonteante, ele fica, né, absorto naquilo, e ele se joga naquela imagem, ele morre quando ele faz isso, né? Em algum sentido, quando a gente olha para nós mesmos e nós ou se apaixonamos ou nos assustamos com essa imagem, são coisas que né, nesses dois extremos nos machucam. E a pergunta que eu faço é: já começou a doer nessa quarentena? E aí? Nós estamos tendo esse processo de dor. E aí eu volto para o conto que ele vai falar: olha, Glória estreou o sangue da sua felicidade. O que eu queria dizer é, se começou a doer aí, se começou a te angustiar você mesmo, a sua própria vida, quem você é, talvez essa seja a dor da sua felicidade, talvez ela seja o primeiro passo. Eu costumo dizer, e eu sempre levanto essa pergunta para todas as pessoas quase que eu converso, o que elas entendem por felicidade. E a gente tem muito que a felicidade ela é um processo, ela é picos, né? Eu sou feliz quando eu faço aquilo, quando eu conquisto aquilo, quando eu fui beijado, quando, enfim, a gente vai dando explicações para tentar justificar o que é felicidade. E eu penso, particularmente, e eu tento exercer isso na minha vida, em algum sentido, de que a felicidade ela é um processo. E os momentos de dor, eles são essenciais para que a felicidade se estabeleça como um processo, como um conjunto de coisas. Então, soframos, deixemos doer. Talvez o sangue, e aí usemos essa metáfora do sangue, talvez o sangue seja um elemento necessário para nós estrearmos na nossa felicidade. Enfim, não é talvez a mensagem mais alegre que alguns gostariam de ter, mas talvez alguns se identifiquem com isso, porque é necessário doer para que as coisas aconteçam, para que as coisas se estabeleçam, para que a gente se entenda principalmente. É isso. Muito obrigado. Enfim, estou aqui e que a gente continue tendo esse diálogo. Obrigado.